muita alegria que eu quero cumprimentar os irmãos em Cristo, com a paz do Senhor, graça e paz. Meus amados irmãos, eu não estou aqui para me gloriar, e nem tampouco dizer que eu sou o dono da verdade. Mas eu tenho procurado ser transparente, não naquilo que eu penso, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu acho que aplica a mim e que aplica a você. Mas dentro da minha pequenez, dentro do meu pouco conhecimento que eu tenho, eu procuro analisar todos os textos, contexto, o tempo, presente, futuro, tudo aquilo que poderia nos favorecer a termos uma mente aberta, uma mente não cauterizada pelas doutrinas de homens, mas por aquilo que aplica na minha vida, na sua vida, a cada dia da nossa existência dentro do reino físico inabalável de Deus. Então, eu gostaria de trazer para os amados irmãos alguns relatos que me chamou a atenção, vem me chamando a atenção, das tradições que vieram, depois do ano 70, muitas coisas aconteceram no primeiro século, Hoje nós estamos no século 21, já estamos caminhando aí para o século 22. Então passaram muitos anos aí, séculos e mais séculos, e chegou até nós. Só que veio assim, dentro de uma mentalidade humana, sem saber a profundidade dos acontecimentos. Então, eu gostaria que os irmãos até acompanhassem nas suas Bíblias aí, porque a Bíblia é um livro, histórico. A Bíblia não aplica nada na minha vida, a não ser o temor de Deus na minha vida, para eu poder viver bem, tranquilo, seguro. Então, uma coisa que a gente gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre a Páscoa. Nós passamos agora esse período de abril, Páscoa, aonde se comemora aí, comendo ovo de Páscoa, de coelho, aquela história toda, champanhe, aquela coisa toda que a humanidade acompanha. Mas ninguém sabe, ninguém explica, ninguém procura transmitir verdadeiramente o que é uma Páscoa. Meus amados, a Páscoa é um jantar, é uma tradição judaica. E muitos ficam acompanhando essa tradição do judeu. Nós não temos nada a ver com o judeu. Nós somos uma igreja só, em Cristo, ressuscitado, não em Jesus de Nazaré. Mas os relatos que vem citando nessa Bíblia, na sua Bíblia, está escrito no livro de Mateus, Marcos e Lucas, e Paulo até descreve lá um conteúdo no primeiro livro de Coríntios, capítulo 17, capítulo 11, do versículo 17 até o 34. Lá em 1 Coríntios 11, 17 até 34. Mas vamos iniciar essa live falando aqui sobre Lucas, sobre Mateus, Depois nós vamos para Marcos e Lucas. São as três versões que tem dentro do evangélico aqui, que foi descrito, Então, no livro de Mateus, capítulo 26, fala dessa tradição aqui que Jesus de Nazaré reúne ali os seus apóstolos, para comemorar a Páscoa. Ele descreve aqui alguns trechos aqui, que eu não vou ler tudo, os irmãos podem ler em casa, mais tempo. Ele diz aqui, no versículo de Mateus 26, 17, fala assim:
E no primeiro dia da festa dos pães, asmo, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele diz, ide à cidade, e um certo homem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então aqui há um preparativo aqui, que seria essa Páscoa, seria um momento com os apóstolos, não é? Com os discípulos ali, Jesus de Nazaré ali, ia ali comer com eles, né? E no versículo 24, ele fala assim, em verdade o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ali, daquele homem, porque o filho do homem é traído. Onde seria que esse homem, se não houvesse nascido? Então ali, numa Páscoa, ele fala isso ali, que alguém ali ia trair ele. Né? Que seria ali o momento, né, que Judas, né, foi preparado para isso. Né? Foi preparado para isso. Então aqui, ele fala aqui no versículo aqui, 27, né? Ele fala aqui dos elementos aqui, né? Ele fala aqui do partir do pão e fala aqui do cálice também. E no versículo 29, ele traz uma confirmação daquilo que estaria acontecendo ali, que iria acontecer naquele primeiro século ali, talvez no ano 33 para o ano 34. Porque ele morreu aos 33 anos e alguns meses, né? Não tem uma data específica. Então ele fala assim, e digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto até da virgem, até aquele dia em que o beber o novo convosco, no reino do meu Pai. Então, ele traz aqui essa confirmação, que não bebereis desse fruto da vinde até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, essa versão está escrita aqui no livro de Mateus. Certo? Agora nós vamos passar para o livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Estou aqui com a Bíblia aqui, né? Você pode acompanhar. No livro de Lucas 14, ele também prepara essa Páscoa também. No livro de Marcos 14, a partir do versículo 12. Eu não vou ler tudo, né? Eu só vou trazer aqui aonde ele fala que ele vai, que não há necessidade mais, até que ele fosse no reino e voltasse, naquele ano, antes do ano 70, que tudo foi confirmado, a volta dele, no ano 70, no primeiro século. Então, vou ler só apenas o versículo 25. Depois os irmãos lê, analisa bem os textos, né? Para poder tirar essas dúvidas. E ele diz, no versículo 25, capítulo de Marcos, capítulo 14. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vinde, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. Então, não haveria mais necessidade de beber mais, certo? Porque o reino dele viria no ano 70. Então, tudo aquilo que eles estariam fazendo ali era aquele momento ali. Era naquele exato momento ali, naquele tempo presente ali. Não havia mais necessidade de comer, beber, aquela coisa, não. Não havia. Porque ele viria no ano 70 e depois acabou.
Porque o Espírito, meu amado, ele não bebe, ele não come, ele não dorme. Quem faz isso somos nós, seres humanos. Talvez você não tenha a mesma linha de pensamento que eu alcancei, mas Deus vai te esclarecer, Deus vai abrir sua mente, e você vai poder enxergar com os olhos iluminados. E no livro de Marcos, capítulo 22, ó, meus amados, eu estou lendo o que está escrito aqui, ó, dentro da Bíblia, né, que é um livro histórico. Ele não é um livro presente. Eu não posso pegar a Bíblia e aplicar tudo ela, porque não foi escrito para mim, e nem para você, e nem para ninguém nesse século XXI, no século XIX, século XX, não. Foi escrito para aquele momento, para os judeus. Vocês já lembram que ele falou ali, eu vim para os meus, e os meus não me recebeu. Ele veio para o judeu, ele não veio para mim, o gentile, porque eu nem nasci. Uma coisa talvez vai até te chocar você, meu amado. Você acha que Jesus de Nazaré morreu por você? Não. Ele não morreu por você. Ninguém morreu por você. O dia que você tiver que morrer, você vai morrer por você, não por ninguém. Como ninguém também vai morrer por você. Ele morreu para o judeu. Agora, nós, os gentios, nós somos adotados. Nós somos adotados. Certo? E quem nasceu depois do ano 70, já nasceu tranquilo, seguro, sem pecado, sem nada. Agora, a minha carne, meu amado, a minha carne só quer coisas ruins. Esse combate é com a minha própria natureza. É com a sua própria natureza que você combate. Certo? Então, no livro de Lucas, no capítulo 22, né, ele vem falando isso também. Né? No capítulo 22, a partir do versículo 7. Certo? Ele vem falando também a última Páscoa, que seria essa ceia. Era um jantar. Não é essa ceia que a gente faz todo mês, uma vez por mês, para poder falar que nós estamos em comunhão com Deus. Isso não é para nós, não. Esse era um jantar. Esse jantar ainda tem até o dia de hoje. É uma tradição milenar que eles comemoram lá. Os cordeiros, as ervas amargosas, vinho, entendeu? Pão, asmo, comemora até isso lá. É porque muitas vezes a pessoa não pesquisa, não procura conhecimento, só vai comendo aquilo que os outros dão, né? Certo? E muitas vezes a gente come coisas que não nos satisfaz. Essa é a verdade. Eu praticamente fiz 20 anos de seminário, eu nunca aprendi nada lá, a não ser o que eles ensinavam. Mas eu não aprendia. A minha mente estava cauteralizada. Meus olhos estavam ainda embaçados, eu não via. Lia, mas não entendia. É o que acontece muitas vezes hoje. A pessoa lê e não entende. Pede, mas não recebe. Porque pediu mal. Meu amado, eu não preciso pedir nada a Deus. Nada. Ele sabe tudo o que eu preciso. Ele me conhece antes da fundação do mundo. Ele te conhece antes da fundação do mundo. Ele te escolheu. Então, aqui no livro de Lucas, que nós lemos agora o livro de Marcos, de Lucas, ele fala aqui, ó, no Lucas 22, a partir do versículo 7. Mas vou ler só o versículo 15, o 16, certo? Para que nós possamos ver, entender realmente isso aqui que ele está dizendo. Ele fala assim, ó, ele disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa. Olha, foi descrito aquilo que Jesus de Nazaré falou. Alguém escreveu. Lucas escreveu. E disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais, meu amado. Ele não mandou eu comer a vida toda, não comereis mais. Está bem descrito aqui. Lucas 22, a partir do versículo 7, mas você vai ver aqui no versículo 15 e 16 que vai dizer isso,
Jesus falando, e disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E se cumpriu, meu querido. Esse é o problema da religião. Fala, 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 mas não explica. O reino de Deus se confirmou no ano 70, quando caiu, né, o templo, a cidade foi cercada, o povo fugiu, houve aquele massacre, mas Deus veio e resgatou os seus, aqueles que foram escolhidos por Ele. Meus amados, de todos nós que nascemos depois disso, fomos escolhidos por Ele para poder viver no reino físico e inabalável de Deus. Mas os homens se corromperam. Certo? Os homens se corromperam. A natureza do homem se corrompeu. Então, meus amados, se você pegar lá o livro de Coríntios, certo? Você vai ver Paulo ali falando ali, né, para os irmãos daquela época, que eles já estavam ali, né, comendo ali a Páscoa ali, certo? Mas olha o que Paulo falou, né, no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 34. Vamos deixar aqui alguma coisinha aqui para os irmãos aqui, né? Os irmãos podem ler em casa, porque aqui a live aqui não pode passar de 20 minutos. Então vou deixar bem aqui detalhado aqui, para que vocês depois possam ler com mais tranquilidade na sua casa e perceber. Paulo aqui era uma ceia dos irmãos, que era Páscoa, era um jantar, e havia muitas, né, dissensões entre eles, brigas, discussão, olha você ver. Né? Então os irmãos vão entender ali, né, que Paulo, ele fala que porém vos digo que não vos louvo, nisso porém, que vos dizei-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Olha você ver. Era um jantar. Essa ceia era um jantar. Entendeu? Era uma tradição daquela época e até hoje. Só que nós não podemos, meus amados, pegar tudo aquilo que foi escrito no primeiro século para os judeus e aplicar na nossa vida, porque senão nós vamos ficar aqui com a nossa mente perturbada, cumprindo ordenança de homens, certo? Porque eles adoram mandar, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, não pode isso, não pode aquilo. Infelizmente, meus amados, a Bíblia, ela traz um relato do que aconteceu naquele primeiro século. Depois de Apocalipse, não foi escrito mais nada. O que tem aí é só blá, blá, blá. É o homem querendo ter o conhecimento de Deus, querendo ser Deus. Isso é muito triste, porque eu estive dentro das igrejas, chamada igreja, né? Eu cheguei a ser ordenado a pastor, essas coisas todas, mas isso não me acrescentou em nada. Não mudou nada meu caráter. Aí meus olhos começaram a perceber as coisas que eu não via. E hoje é muito difícil você pegar pessoas e trazer essa palavra que ele não aceita. Porque a mente dele está cauterizada, ele não consegue enxergar os fatos, certo? E essa é uma dos maiores combates que nós temos nesse século XXI, como alguns irmãos, né? Irmão Geraldo Moraes, o Messias, o Edson, né? Outros irmãos aí, que têm levado essa mensagem da sã doutrina do Cristo ressuscitado, aquilo que aplica na minha vida e que não aplica na minha vida, e nem na sua. Né? Hoje, existe ordenança em cima de ordenança. É cada um querendo ser maior do que o outro. Né? Um canta melhor, um prega melhor, um toca melhor, né? Um tem uma roupa melhor, né? Um carro tem melhor, e vai por aí.
Mas isso não acrescenta nada no caráter do homem. A palavra temor e tremor é aqueles que temem a Deus, os filhos eleitos, né? Que vivem em graça, dormem em graça, respiram em graça, alimentam em graça, trabalham em graça, não prejudica ninguém, não fala mal de ninguém, certo? Então tem muita coisa na nossa vida que nós precisamos entender. O que aplica na nossa vida e o que não aplica. A Bíblia não foi escrita para nós. Não tem uma passagem na Bíblia que fala que ela foi escrita para os gentios. Nós somos adotados, como eu já disse, né? Hoje nós somos filhos, né? Através do Cristo ressuscitado. Ele não morreu por mim e nem por você. Ele morreu para a nação dele, para o judeu, naquela era, no ano 70. O Brasil e os outros países nem existiam ainda. Essa é uma realidade, meus amados. Agora, eu não posso, né, defrontar com você. Né? Você vai analisar, analisa, pesquisa e passa a ter um entendimento naquilo que o Espírito Santo de Deus, aqui, o que está dentro de você, possa te esclarecer. Não os meus argumentos. Né? Quem tem que prevalecer é o Espírito Santo. Desejo a todos a paz do Senhor, graça e paz no Cristo ressuscitado. Hoje é 24 de abril de 2022. Graça e paz.